Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia aí, ou no celular, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 12, e eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 14. Êxodo 12, de 1 a 14. Eu sei que muitas pessoas já sabem o significado da Páscoa e de onde veio, mas eu também sei que tem algumas pessoas que não sabem, né? Tem algumas pessoas que até pensam que a Páscoa iniciou ou foi inaugurada na morte e ressurreição de Jesus, e na verdade não. E talvez você esteja até estranhando o fato de voltarmos lá para o Êxodo. O que o Êxodo tem a ver com a Páscoa? Então, sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa manhã. Êxodo capítulo 12, dos versículos 1 até o 14, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. A minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Venha nos ensinar, venha nos inspirar nesta manhã, Deus. Nós não queremos apenas ouvir uma palavra e adquirir mais conhecimento, mas nós queremos receber revelação da tua palavra nesta manhã. Nós queremos ter as nossas vidas mudadas e transformadas pelo Senhor. Queremos ser impactados pelo Senhor nesta manhã. Vem, fala conosco mais uma vez. Vem, transforma as nossas vidas. Vem, molda o nosso coração, o nosso caráter, Pai. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós oramos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
Eu não sei se você sabe, mas este capítulo aqui de Êxodo que eu li com vocês, na verdade, Êxodo significa saída, né? O Êxodo significa saída. E este capítulo 12 aqui que eu li com vocês, o povo de Deus está prestes a sair do Egito. Vocês sabem que o povo ficou cativo lá no Egito durante mais de 400 anos. E isso por conta do pecado, isso por conta de erros, e o povo está lá agora no Egito já há muitos anos, geração nasceu, geração morreu, e eles estavam lá clamando a Deus, na verdade, para que Deus fizesse algo, e Deus ouve a oração do povo, e decide levantar um homem chamado Moisés, e mandar lá no Egito Moisés, para que falasse com Faraó, e para que Faraó libertasse o povo, deixasse o povo de Deus ir, para adorar a Deus, para estarem no lugar onde Deus o havia chamado para estarem, que era a terra prometida, que era Canaã, que era Jerusalém. Mas Moisés obedece a Deus, ele até questiona a Deus, diz: mas quem sou eu, Deus? Porque eu vou chegar lá diante de Faraó, Faraó é um homem poderoso, e Faraó vai olhar para mim e vai falar: quem é você? Quem você pensa que você é? E Deus fala com Moisés e diz: não, quando você chegar na presença de Faraó, você vai dizer que o eu sou, o Deus Todo-Poderoso te enviou, e você vai levar essa mensagem para ele. Então Moisés decide ir, né? E ele vai até Faraó, e aí começa a acontecer o que? As tão conhecidas pragas, porque Faraó ele não deixa o povo ir. Ele não dá ouvidos a Moisés, ele diz: não, imagina, como é que eu vou deixar o povo ir, o povo sair daqui do Egito, o povo adorar a Deus? Porque imagina só aquela quantidade de pessoas tão grande, aquela quantidade de judeus que na verdade trabalhavam, serviam como empregados ali dos egípcios. Faraó, é claro que ele não queria deixar o povo ir, então ele nega o pedido de Moisés, nega o pedido de Deus, a ordem de Deus de deixar o povo ir. Então, para que a vontade de Deus fosse feita, Deus então começa a enviar pragas, para que de alguma forma o povo egípcio fosse afetado e entendesse que o Deus Todo-Poderoso queria que o povo saísse. E então uma praga, duas pragas, três pragas, quatro pragas, e o povo estava sofrendo muito, mas mesmo assim, com o coração endurecido, mesmo assim Faraó não queria dar o braço a torcer, mesmo assim Faraó endureceu o coração e disse: não, eu não vou deixar esse povo ir. E aí quando chega, depois da nona, na verdade foram 10 pragas, mas quando chega na nona praga, e ele continua, Faraó continua com o seu coração endurecido ainda, e Deus está prestes a lançar a última praga, que seria a última praga, na qual depois desta praga o Faraó libertaria o povo, deixaria o povo ir. Deus vem e fala com Moisés, Deus vem e dá uma ordem a Moisés, Deus vem e dá uma orientação a Moisés. Antes da última praga, antes da 10ª praga, e a 10ª praga seria a praga que todos os primogênitos naquele lugar iriam morrer. Você imagina só a confusão, você imagina o tamanho do problema. Todos os primogênitos que estivessem ali iriam morrer no mesmo dia, na mesma hora. Imagina o luto, imagina a confusão. E essa praga chegaria, mas Deus vem e dá um aviso a Moisés, diz: olha, vocês vão fazer algumas coisas antes de eu enviar esta praga, antes de acontecer isso aqui que eu estou prestes a fazer, eu quero que vocês façam algumas coisas. Vocês vão preparar, Moisés, um carneiro. Vocês vão pegar um carneiro no 10º dia de Nissan. Vocês pegam um carneiro, 4 dias esse carneiro vai ser observado, realmente para ver se esse carneiro não tem defeito nenhum. Esse carneiro tem que ser perfeito. Não pode ser manco, não pode estar cego, não pode ter problema de pele. E aí então vocês vão pegar esse carneiro, vocês vão oferecer esse carneiro em sacrifício. Vocês vão queimar esse carneiro. Vocês vão queimar e vocês vão comer esse carneiro, e o sangue deste carneiro, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o sangue deste carneiro e vocês vão passar nos umbrais da porta da casa de vocês.
E aí ele diz o seguinte: olha, depois que vocês fizerem tudo isso, ele dá algumas orientações mais também, diz: olha, é um carneiro por família, mas se o carneiro for muito grande e a família for pequena e vocês verem que vai sobrar comida, vocês podem também convidar uma família vizinha e juntos comerem o carneiro juntos ali dentro de casa. E a orientação de Deus é o seguinte: olha, depois de vocês comerem, depois de vocês passarem o sangue nos umbrais das portas da casa de vocês, vocês vão entrar na casa, vocês vão ficar lá dentro, porque aí então eu vou ouvir e vou trazer a última praga, mas e aí, se vocês ficarem dentro da casa de vocês, eu vou passar e vou matar todos os primogênitos, mas a casa que estiver com sangue nos umbrais, a casa que estiver com sangue na porta, eu não vou matar o primogênito ali. Eu vou passar por cima, é o que diz o texto. Eu vou passar por cima desta casa, eu não vou entrar nesta casa, a praga não vai chegar nesta casa, não haverá morte nesta casa. Se o sangue estiver no umbral desta porta, eu vou passar por cima. E aí Deus diz: esta é a Páscoa do Senhor. Então, na verdade, a primeira Páscoa foi aqui. E todos nós sabemos que, na verdade, todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, ele aponta para Jesus. Então, tudo que está sendo falado aqui, todas as figuras que estão sendo usadas aqui, nós vamos falar sobre elas: o sangue na porta, o cordeiro, o sacrifício, a Páscoa, a celebração da Páscoa, tudo que está acontecendo aqui, na verdade, está apontando para o futuro, estava apontando para Jesus, estava apontando para o Cordeiro perfeito que viria e se entregaria por todos nós. Mas aqui se dá a primeira Páscoa. Deus diz: façam tudo isso, preparem tudo, porque é a Páscoa do Senhor. E a palavra Páscoa, na verdade, o significado da palavra, a palavra no original é Pasca, ou então Pessah, no hebraico, e o significado dessa palavra é passagem, passar por cima, pular. Então, quando a gente fala Páscoa, na verdade, o significado dessa palavra seria passar por cima, pular. Mas qual o significado, que sentido faz? A gente pensa que Páscoa é o coelhinho, a gente pensa que Páscoa é um ovo, a gente pensa que Páscoa é chocolate, mas a palavra no original, Páscoa, significa passar por cima. Deus estava dizendo ali para o seu povo, através de Moisés: olha, se vocês colocarem sangue nos umbrais das portas, eu vou passar por cima, eu vou pular a casa de vocês, não haverá morte, não haverá destruição na vida de vocês. Então, na verdade, olha só, para o povo de Deus naquela época, o que representou aquela primeira Páscoa? Qual foi o significado daquela Páscoa na vida daquelas pessoas? E nós também vamos aplicar o que significa a Páscoa nas nossas vidas, nos dias de hoje, o que isso causa nas nossas vidas. Coloquei aqui que a Páscoa, na verdade, estava marcando ali o início de um novo ciclo na vida daquelas pessoas. Até então, eles estavam ali no Egito. Até então eles estavam ali vivendo como escravos. Até então eles estavam ali longe das promessas que Deus tinha para a vida deles. Eles estavam ali longe da terra, longe dos sonhos, longe, sem esperança, apenas sobrevivendo ali no Egito e clamando a Deus por socorro, clamando a Deus por algo novo, clamando a Deus porque, puxa, se nós servimos o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, como que Deus não vai fazer nada nas nossas vidas? Mas, na verdade, a Páscoa, a celebração da Páscoa, marca um novo começo na vida daquelas pessoas. A celebração
celebração da Páscoa, Deus estava dizendo, olha, vocês vão celebrar, vocês vão comer, vocês vão fazer uma festa, porque amanhã eu vou vir e eu vou fazer algo tão extraordinário, vocês serão libertos e vão entrar agora no deserto e vão começar a caminhar rumo o sentido da terra prometida. Então, na verdade, a celebração da Páscoa, para aquele povo e para os filhos depois também, simbolizava o que? Um novo começo, simbolizava o que? Libertação, simbolizava o que? Nós éramos escravos, nós estávamos no cativeiro, nós estávamos no Egito, Deus veio com mão forte, nos tirou daquele lugar, Deus veio e nos guardou naquele lugar. Houve destruição, mas não para aqueles que colocaram sangue, cada um na sua porta, cada um na sua casa. Deus nos tirou daquele lugar e nos colocou no lugar que Ele tinha preparado para as nossas vidas. Ali foi um marco de um começo na vida daquelas pessoas. E tudo isso aqui, na verdade, está apontando para onde? Está apontando para Jesus. Está apontando para Jesus. Porque da mesma forma que para o povo hebreu, para os judeus que estavam ali no Egito, e a vida deles tinha sido de um jeito até aquele ponto, e ali foi um marco, ali foi um divisor de águas, a partir daquele momento, tanto que Deus diz, olha, isso aqui vai ser comemorado perpetuamente, vocês devem comemorar sempre isso aqui, vocês vão contar para os filhos de vocês o que houve neste dia. Da mesma forma que para aquele povo a história foi dividida ali, da mesma forma é nas nossas vidas também, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus por nós, porque na verdade Jesus fez a mesma coisa por mim e por você, do que Deus fez através de Moisés e da praga lá no Egito com aquele povo. Deus mandou uma praga, Deus colocou o sangue, Deus mandou matar um cordeiro, colocou o sangue na porta, livrando o povo e levando agora para o que Ele tinha para eles, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, algo novo, maravilhoso. E é exatamente o que Jesus faz comigo e com você. Nós temos uma vida antes de nos encontrarmos com Cristo, nós temos uma vida a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo. Tudo muda, Deus nos dá uma nova chance, tudo na nossa vida muda. Nós estávamos como se estivéssemos no Egito, nós éramos escravos de tantas coisas, nós estávamos presos a tantas coisas, estávamos longe daquilo que Deus sonhara para as nossas vidas, estávamos distantes dos planos e do propósito de Deus para nós. Mas a partir do momento que então a gente entende que existe um sangue, quando a gente entende que o Filho de Deus morreu no meu lugar e no seu lugar, e a gente reconhece isso, então é como se fosse um marco, um divisor nas nossas vidas, que a partir de agora a gente tem uma chance, a partir de agora nós temos uma esperança, a partir de agora a gente vai começar a viver um novo tempo de Deus nas nossas vidas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O diabo vai tentar, o que o diabo vai tentar fazer, sabe o que é? É nos prender no Egito. O que o diabo está tentando fazer é prender as pessoas no Egito. E o que Deus tem para mim e para você é nos pegar lá no Egito, nesse lugar de escravidão, e dizer: não, existe algo muito melhor para a sua vida. Existe uma história que eu escrevi para você, existe algo maravilhoso para você. Da mesma forma que o povo, muitas pessoas quando saíram do Egito, até olharam para trás e pensaram: puxa, será mesmo que foi o melhor a gente ter saído? Será mesmo que foi o melhor a gente ter deixado o Egito? Porque no Egito a gente tinha comida, agora a gente está no deserto, e se não tiver comida? O diabo muitas vezes vai fazer isso com você também. Quando você começa nessa caminhada com Deus, o diabo vai muitas vezes tentar te falar: olha, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Mas eu quero te dizer: olha, não existe vida melhor do que andarmos com o Senhor, do que andarmos com Deus. Da mesma forma que foi um marco na vida daquelas pessoas, no povo de Deus, de que eles estavam agora caminhando em direção às promessas, assim é
na minha vida e na sua vida também. Eles não saíram de qualquer jeito daquele lugar, eles não saíram de qualquer jeito do Egito. O salmista no capítulo 105, 37, 38 diz assim: então fez sair o seu povo lá do Egito com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto eles tinham infundido terror. Olha só o que Deus estava fazendo. Eles saíram e não saíram de qualquer jeito. Eles saíram e não saíram de qualquer jeito. Eles saíram com provisão, saíram com ouro, saíram com prata, com bens materiais, e não apenas com bens materiais. Vai dizer aqui que não havia nem sequer um inválido. Deus abençoando o seu povo de todas as formas. Deus derramando saúde sobre o povo. Ali saiu do Egito por volta de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Acredita-se que quase 3 milhões de pessoas, e aqui o salmista está dizendo, não tinha um doente. Eles saíram providos de bens, de ouro, de prata, porque na verdade é exatamente isso que foi conquistado por mim e por você. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, quando a gente vai falar sobre Jesus, a gente vai ver muitos textos que falam sobre Jesus ter morrido na cruz, o que é que ele trouxe para nós, o que a cruz traz para nós com a morte, com a ressurreição de Jesus. Olha, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, pelas pisaduras de Jesus nós temos saúde. Então, olha só o que o salmista está dizendo aqui, que o povo saiu e não lhe faltava bens, e não lhe faltava saúde. Na verdade é exatamente o que Jesus conquistou por mim e por você na cruz também. Se nós acreditarmos, existe um Deus que cuida de nós, que tem provisão para as nossas vidas, e muito mais do que isso também, tem saúde para o nosso corpo. O texto diz que o cordeiro deveria ser comido por toda a família. A família deveria se reunir, e era um cordeiro por família. Eu acho interessante isso. Deus tem algo com a família. Se você olhar para, por exemplo, Noé, Deus fala o que para Noé? Pega a tua família e entra na arca. Porque o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, não é simplesmente na minha e na tua vida, mas Ele quer restaurar, Ele quer salvar, Ele quer alcançar o teu lar e a tua família também. Então o sacerdote do lar, o pai, tinha a obrigação de pegar um animal e observar e ver se não tinha defeito nenhum. E aí no 14º dia ele pegava e sacrificava, lá o animal matava, e eles iriam comer agora com a família. Eu acredito que é uma promessa de Deus para as nossas vidas, como Josué, ele fala lá no capítulo 24 de Josué, quando ele questiona o povo: e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão servir a Deus ou não? Ele diz: olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Cordeiro podia ser, o texto diz que cordeiro podia ser muito para uma família, e se isso acontecesse, eles tinham que convidar uma outra família para comerem juntos. Então, se o cordeiro fosse grande e a família fosse pequena, Deus diz: olha, não quero que sobre. Então, vocês convidam o vizinho, chamem outras pessoas, para que elas venham e comam juntos com vocês. E eu acredito que todas estas figuras, tudo isso que está acontecendo aqui, na verdade, está apontando para Jesus e está mostrando o real significado do Evangelho para nós. Porque Deus, até através de símbolos, até através destas coisas que podem parecer pequenas, Deus está nos ensinando, na verdade, tantas coisas, porque o reino de Deus é assim. Aonde tem cordeiro, aonde Deus está falando: olha, tem amor, tem bondade, tem solidariedade, não tem falta. O problema aqui não era falta, o problema aqui era que sobrava. Então, se sobrar, você vai pegar e você vai abençoar a família vizinha. Se sobrar, você vai agir com bondade com o vizinho. Se sobrar, você vai amar o teu próximo. Se sobrar, aqui a gente vê princípios do reino de Deus. Então, em algo que parece simples e bobo, na verdade, o reino vai sendo mostrado aqui e apontando para Jesus. Fala que um preparo era necessário. O cordeiro tinha que ser sem defeito. O cordeiro tinha que ser macho. O cordeiro não podia ser manco. O cordeiro não podia estar com problema na pele. O cordeiro não podia ser cego.
tinha que ser perfeito. Por que é que o cordeiro precisava ser perfeito? É claro, esse cordeiro aqui era um símbolo do cordeiro perfeito de Deus que viria e seria perfeito. Jesus, ele veio e ele foi perfeito. Todos nós, todo ser humano que já pisou nesta terra pecou, menos Jesus. Então, para simbolizar a pessoa de Jesus, não poderia ser um cordeiro manco, não poderia ser um cordeiro com algum tipo de problema, imperfeito, não, mas deveria ser um animal perfeito, simbolizando, apontando para o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, como João Batista diz quando ele vê Jesus: eis ali o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito. E olha só a preparação, se a gente for olhar para as figuras aqui, da mesma forma que Deus disse ali, prepara, olha, durante 4 dias, do 10º dia de Nissan até o 14º dia, vocês vão analisar o animal para ver se não tem realmente alguma falha, para ver se no 11º dia ele não vai mancar, para ver se não tem uma doença mesmo. Da mesma forma que houve este teste com o cordeiro, houve também um teste com Jesus. Jesus passou alguns dias ali, 4 dias também sendo provado, sendo testado. Ele passou na mão de muitas pessoas, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, Sinédrio, Herodes, Pilatos, que lavou as mãos e disse: eu não tenho nada a ver com isso aí. E ele foi testado por todas estas pessoas, e a verdade, sabe qual é? É que nenhuma destas pessoas encontraram o quê? Um defeito. Ninguém conseguiu encontrar. Todos estavam tentando acusar Jesus de algo, mas eles não encontravam alguma coisa para acusá-lo. Ele não tem defeito, gente. Como é que vai fazer? Da mesma forma que lá no Antigo Testamento, o animal ficava sendo observado, vamos ver se esse aqui tem algum defeito. Não, o cordeiro está perfeito, então é esse aqui que a gente vai colocar no fogo. Da mesma forma Jesus passou, e Pilatos e Herodes e todas as pessoas estavam tentando encontrar em Jesus. Não, ele tem que ter um defeito, ele aprontou alguma coisa, ele fez alguma coisa, mas nada eles conseguiram encontrar em Jesus, porque o cordeiro era perfeito, o cordeiro não tinha falha, o cordeiro não era manco, o cordeiro precisava ser perfeito para que então tirasse o pecado do mundo, morresse pelo meu e pelo seu pecado. Pilatos, o sangue do cordeiro, depois, na verdade, o que acontece é que depois de não ter encontrado nada contra Jesus, o povo que na verdade pede a cabeça de Jesus, o povo que fala: não, mata ele, crucifica ele. Pilatos diz: olha, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso, porque realmente eles não conseguiram encontrar nada em Jesus. Agora, sobre o sangue, o texto diz que o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas. No versículo 7, 12 e 13 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Aqui, na verdade, nós vemos o quê? Aqui nós vemos um Deus justo. Aqui nós vemos o juízo de Deus. Aqui nós vemos Deus julgando. E as razões pelas quais Ele está trazendo um julgamento aqui, o próprio texto diz, porque as pessoas tinham muitos deuses. Ele diz: olha, juízo, eu vou trazer juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então, no Egito, na verdade, apostasia e muitos deuses, e Faraó, ele não quis saber de ouvir a voz de Deus. Então Deus está dizendo: então nós vamos acertar as contas aqui. Agora, essa conta aqui seria acertada não apenas com o povo do Egito, mas também seria acertada com os filhos de Deus, com o povo de Deus, com os judeus, com os hebreus que estavam ali também.
Porque não tinha um ali que não havia pecado, e na verdade, pelo contrário, na história nós vemos que muitos dos judeus, muitos dos hebreus que estavam ali no Egito, na verdade acabaram se convertendo às religiões e aos deuses do povo do Egito, porque eles ficaram muito tempo ali, eles foram aculturados naquele lugar, eles passaram 400 e tantos anos naquele lugar, geração nasceu, geração morreu, e eles estavam ali. Tanto que, acho que é em Josué, que tem um texto que Josué está falando, olha, vocês não vão fazer como os seus pais, que estavam do outro lado, lá no Egito, e adoravam a outros deuses. Ele está falando dessa geração que está lá no Egito, que se corrompeu, que se perdeu, que esqueceu do Deus de Israel. Esse povo aqui. Então, na verdade, o juízo deveria vir sobre todas as pessoas. Nada poderia livrar, a verdade é que nada poderia livrar mesmo o povo de Deus, do juízo que Deus iria trazer naquele lugar. A nacionalidade não poderia livrar a cabeça deles. Não, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu sou judeu. Então Deus vai trazer a última praga e os primogênitos irão morrer, mas eu estou tranquilo porque eu sou hebreu. Então eu vou ser guardado e eu vou ser livrado. Não, olha, eu estou tranquilo porque Deus vai trazer a última praga e vai ser uma confusão, mas eu vou estar lá na minha casa e eu vou reunir a minha família, eu vou fazer uma grande oração e um grande clamor. Não, olha, comigo não vai acontecer nada porque eu vou estar lá e eu vou jejuar 2, 3 dias, porque aí então Deus vai me guardar e nada vai acontecer. Na verdade, qualquer coisa que eles fizessem, não tinha nada que eles pudessem fazer que iria proteger, que iria guardar a vida deles, que iria tirar, na verdade, o juízo de Deus sobre a vida deles, porque eles também pecaram e Deus estava levando o juízo. Existia uma coisa só que poderia poupar a vida deles. Existia uma coisa só que poderia guardar a vida deles. E Deus diz, olha, vai ser o sangue do cordeiro que vai poupar a vida de vocês. Vai ser o sangue do cordeiro que vai livrá-los da morte. Vocês vão matar o animal, vocês vão comer o animal, vocês vão pegar o sangue, vocês vão passar nos umbrais da porta e toda casa que eu chegar e eu ver que tem sangue no umbral da porta, eu vou passar por cima e a destruição não vai chegar nesta casa. Então veja só o que guardou a vida daquelas pessoas, o que livrou a vida daquelas pessoas, dos judeus que estavam ali no Egito. Não foi nada que eles fizeram, na verdade, não foi uma atitude correta diante de Deus, não foi pelo fato deles olharem para Deus, oh Deus, nós estamos aqui no Egito, não, Deus deu uma ordem, olha, se vocês pegarem o sangue, e se vocês aplicarem este sangue nos umbrais da porta, aí sim vocês serão guardados, vocês terão o quê? Salvação, vocês serão salvos. E o que isso representa? O que isso nos diz? Na verdade é exatamente isso que Jesus fez por todos nós, por mim e por você. Porque a gente pode pensar, olha, eu posso fazer muitas coisas boas, eu posso ser alguém que ora, mas na verdade nada pode, nada pode. Deus, Ele, por causa do pecado, a Bíblia diz isso, que o salário do pecado é a morte. Então eu e você precisávamos ser julgados por conta do nosso pecado. O juízo de Deus cairia sobre as nossas vidas, e não tem uma coisa que eu e você pudéssemos fazer, olhar para Deus, olha Deus, mas eu estou sendo muito bonzinho. Não, você é muito bonzinho, mas você já pecou. E pelo fato de você ter pecado, o juízo de Deus viria sobre a tua vida e você teria de morrer para pagar pelos seus pecados. Então, da mesma forma que Deus, lá no Antigo Testamento, que era uma sombra daquilo que viria, onde as pessoas matavam um animal e o sangue ali na porta estava livrando a vida daquelas pessoas, assim foi a vida de Jesus. Jesus, na verdade, se entregou, e o sangue de Jesus, na verdade, é o que nos livra da morte. O sangue de Jesus é o que nos traz salvação. Nós não precisamos fazer alguma coisa, tudo que nós precisamos fazer é pegar este sangue e passar nos umbrais da porta do nosso coração, e aí então somos salvos, aí então seremos guardados pelo Senhor. Deus, Ele diz o seguinte, olha, vocês vão passar do lado de fora da porta, nos umbrais da porta, e o sangue vai ser um sinal, Ele diz, o sangue vai ser um sinal
para o povo de Deus. Agora, tanto o povo veria o sangue na porta, como Deus. Porque ele diz, quando eu passar e ver o sangue, eu vou pular, eu vou passar por cima. Mas ele diz também para as pessoas, olha, o sangue na porta vai ser o quê? Um sinal para vocês. Então, para Deus, para as pessoas, o sangue representava alguma coisa, e para Deus, o sangue representava alguma coisa também. Para o povo, depois de eles terem matado o animal e pegou lá o sangue passado na porta, e antes, quando começou a escurecer, eles vão entrar em casa e eles olham para a porta e eles veem aquele sangue, o que é que eles entendem? Puxa, nós estamos sendo guardados, a nossa dívida na verdade foi paga. Olha, nós precisávamos pagar um preço que nós não poderíamos pagar, mas por causa deste sangue aqui nesta porta, então agora nós não temos mais uma dívida, foi pago, está tudo certo, vamos entrar agora, porque lá dentro nós estamos seguros, lá dentro nós somos guardados. E Deus depois passaria ali pelas portas e olharia a porta que estivesse com sangue ou sem sangue, a porta que estivesse sem sangue, o juízo de Deus viria e as pessoas seriam destruídas e mortas naquelas casas, mas aonde Deus olhasse e visse o sangue na porta, na verdade o que Deus estava entendendo é, olha, a penalidade pelo pecado já foi aplicado nesta casa aqui, a conta já foi acertada, eu não preciso acertar mais a conta aqui. Quando a gente fala sobre isso, nós falamos, sabe sobre o que? A gente fala sobre substituição. O sangue do cordeiro que foi derramado, foi colocado ali na porta, alguém tinha que pagar um preço, alguém tinha que pagar pelo pecado. Se não fosse eu, quem é que pagaria pelos meus pecados? E quando Deus foi julgar, quando Deus chegava na porta, opa, aqui o pecado, aqui o preço já foi pago, tem sangue na porta, algo morreu para que então alguém pudesse viver. Da mesma forma foi Jesus na minha vida e na sua vida também, o meu e o seu substituto. Eu e você teríamos de pagar com as nossas próprias vidas pelos nossos pecados. Aí então, qual é o sinal? Na verdade, quando Deus olha para mim e para você, Deus ele não enxerga os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, a minha história, o meu passado. Na verdade, quando Deus olha para mim, é como Deus olhando para estas casas que o sangue estava nos umbrais. Quando Deus olha para a minha vida, na verdade Ele olha com essa lente, que é o sangue de Jesus. Ele olha para mim e para você e Ele diz, olha, o juízo já foi aplicado aqui, o preço já foi pago aqui, a conta já foi acertada aqui já está tudo certo. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Isso se chama propiciação, que é o que? O justo, que não merecia, morreu, se entregou, para que alguém que merecia pagar, fosse feito justo. Foi isso que Deus fez, através de Jesus, na minha vida e na sua vida. 1 João 4,10 diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só que coisa maravilhosa, a primeira Páscoa sendo celebrada, o animal foi morto, o cordeiro perfeito foi morto, o sangue foi colocado na porta, isso trouxe salvação para aquelas pessoas. E aonde Deus chegava e Ele olhava aquele sangue, Ele não podia levar ali o juízo, porque a conta já estava certa. É assim que Deus me vê, meu Deus. É assim que Deus me vê. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê nessa manhã. E não é pelo que você fez, não é pela tua história. Eu sei, a tua história é feia, você já fez coisas que você não é merecedor, você não é merecedora, mas quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós e Ele não enxerga apenas as nossas vidas, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Ele entende que o
preço já foi pago, por isso nós somos aceitos, por isso o juízo de Deus, a ira de Deus contra o pecado não cai sobre as nossas vidas, porque na verdade a ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra os erros já foi paga, já caiu sobre as costas de Jesus quando ele estava lá na cruz. Ele dá uma orientação de como eles deveriam comer o cordeiro. Ele diz: olha, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei deles até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Deus, ele diz o seguinte: não quero cozido de cordeiro, não quero sopa de cordeiro, eu quero assado no fogo. Fogo na Bíblia fala sobre juízo, e o cordeiro para trazer liberdade, o cordeiro para trazer salvação, precisava passar pelo fogo, precisava ser julgado. Jesus, se ele não morresse em uma cruz da maneira que ele morreu, ele poderia ter feito muitas coisas boas, ele poderia ter sido um grande profeta, ele poderia ter sido uma bênção, ele poderia ter curado pessoas e orado por pessoas e pregado sermões maravilhosos. Mas o cordeiro teve que passar pelo fogo, o juízo de Deus teve que cair sobre a vida de Jesus ali quando ele estava naquela cruz. O pior castigo de Jesus, na verdade, foi o fato de ele ser separado do seu Pai por alguns instantes ali naquela cruz, porque Deus não poderia estar com ele ali, porque em Jesus estava o pecado de toda a humanidade. O meu pecado e o seu pecado estava ali nas costas de Jesus. Deus então não poderia estar ali por algum momento, Deus teve que se afastar, e Jesus sozinho teve que passar pelo fogo e ser julgado, para que então hoje nós pudéssemos ter perdão. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. 1 Coríntios 5:7 diz: pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Para que existisse vida, alguém teve que morrer. Para que existisse esperança, a esperança teve que chegar ao fim ali, naquela cruz. Para muitos, as pessoas olharam para Jesus na cruz e disseram: acabou. E tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. No versículo 14 diz assim: olha, este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus está dizendo: isso aqui é permanente, vocês vão celebrar isso aqui para sempre, vocês vão contar para os filhos dos filhos. E na verdade foi a mesma coisa que Jesus lá na frente fez. Na última ceia, no último momento que Jesus está reunido com os discípulos antes de se entregar, e acredita-se que a ceia que Jesus estava tomando com os seus discípulos era a ceia pascal. Jesus está ali com os seus discípulos, e o que é que ele diz? Fazei isto em memória de mim. Vocês devem fazer isto sempre, sempre em memória de mim. Da mesma forma que Deus olhou para aquelas pessoas que estavam no deserto e disse: olha, isto aqui é um marco na vida de vocês.
Isto aqui é um marco que eu vou estar livrando, tirando vocês do império das trevas, eu vou estar tirando vocês do Egito, eu vou estar tirando vocês deste lugar de prisão e levando vocês para este novo lugar. Então por isso vocês devem celebrar isto sempre. E lá no Novo Testamento Jesus está sentado com os seus discípulos e ele sabia que ele estava prestes a ir para a cruz, ele sabia o que estava para acontecer. Daqui a pouquinho ali ele já sabia, ele está ceando com os seus discípulos e ele disse para eles o seguinte: olha, este é o meu pão, este é o meu corpo. Ele está dizendo, olha, vocês devem celebrar isso aqui, vocês devem nunca se esquecer daquilo que eu fiz por vocês. Jesus também estava dizendo para eles o seguinte: olha, um novo tempo está começando. E sabe o que é melhor de tudo? Que no Antigo Testamento não havia um sacrifício perfeito. Todos os anos era necessário oferecer um sacrifício no templo para que os pecados do povo fossem perdoados. Muitos sacrifícios se ofereciam para que os pecados fossem cobertos. Mas a Bíblia em muitos lugares vai nos falar que Jesus, Cordeiro perfeito, ele foi suficiente. Ele foi suficiente. Não precisa mais de sacrifício nenhum. Nós não precisamos pagar penitência nenhuma. A gente não precisa fazer sacrifício nenhum para obter o perdão de Deus, porque o sacrifício perfeito já foi feito, já foi entregue na cruz do Calvário. Jesus, por mim e por você. Hebreus 9, de 13 a 15 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinza e de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Hebreus 10, de 12 a 14 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Isto é a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, na verdade, é um evento que não apenas marcou a história daquelas pessoas, mas é um evento que marca a minha e a sua história. O que é a Páscoa? A Páscoa é um evento no qual Jesus um dia ele morreu numa cruz por mim e por você, mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou, e a partir daquele momento tudo mudou por causa do sacrifício de Jesus. Isso é a Páscoa. A Páscoa é entendermos, porque alguém pagou um preço por mim, eu não preciso pagar. Porque alguém morreu pelos meus pecados, eu não preciso morrer pelos meus pecados. É entender que eu não vivo mais pelas coisas que eu fiz, mas eu tenho vida em consequência pelo que Ele fez por mim. Não é pelas minhas obras, não é por aquilo que eu posso fazer de bom, mas hoje eu vivo por causa daquilo que Ele fez por mim. Isso é Páscoa, é nova oportunidade, é segunda chance. Páscoa é, hoje eu posso ter esperança, hoje eu posso viver algo novo, hoje eu posso sair do deserto, eu achei que eu ia morrer no deserto, Gui, eu achei que eu ia ficar lá no Egito. A Páscoa está dizendo para mim o seguinte: olha, prepara a festa, pode preparar, prepara o cordeiro, prepara a refeição, pode começar a preparar, porque eu tenho algo novo para a sua vida. Deus sabia que depois da Páscoa celebrada, aquele povo viveria algo extraordinário. Assim é na minha vida e na sua também, tenha certeza disso. Talvez até aqui a sua vida foi muito ruim, talvez até aqui você viveu sofrendo por diversos motivos, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus, Ele pode mudar a tua história hoje. Jesus, Ele pode te dar um novo começo hoje. Jesus pode fazer algo novo na sua vida hoje, se você aceitá-lo, se você reconhecê-lo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A
sua vida nunca mais será a mesma. Você não precisa mais ficar no Egito. Existe Canaã, existe uma terra prometida. Deus quer te levar para um lugar maravilhoso. Então entenda o real significado da Páscoa, e é para todos nós. Ele não morreu por algumas pessoas, ele não morreu apenas para os judeus, ele não morreu apenas para um povo, ele morreu por todo o mundo, ele morreu por todas as pessoas, ele morreu por mim, ele morreu por você. Se você aceitá-lo no seu coração, assim como a vida daquelas pessoas nunca mais foram a mesma, a sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, eu tenho certeza disso. Feliz Páscoa. Você pode dar chocolate, você pode dar ovo, não tem pecado nisso. Mas Páscoa é muito mais do que chocolate. O maior presente que poderíamos receber nos foi dado. E as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então nessa manhã que você entenda o real significado da Páscoa. Da mesma forma que Deus fez no Antigo Testamento, tirando o povo, no Novo Testamento, através da vida de Jesus, nos dando essa nova oportunidade. Está disponível para você, nesse dia, hoje, aonde você estiver, na tua casa, num leito de hospital, no teu carro, seja lá onde for. Esse Jesus que a gente está falando, essa nova oportunidade, essa nova vida, ela está disponível para você nessa manhã. É só você dizer sim. É só você dizer sim. O povo saiu do Egito andando com as próprias pernas. Ninguém carregou eles. Eles precisaram tomar uma decisão. Foi Deus que operou um grande milagre para que Faraó deixasse o povo ir. Mas eles tiveram que ir com as próprias pernas. O sacrifício de Jesus é para todos. Mas eu e você precisamos aceitá-lo. E aí então, podemos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu quero que você abra o teu coração nessa manhã. Se você você não tinha entendido talvez o significado da Páscoa. Talvez você está me ouvindo nessa manhã e você diz, olha, eu estava aqui apenas comemorando um dia que eu nem sabia por que eu estava comemorando. O maior presente nas nossas vidas, Jesus nos deu, que foi a oportunidade de vivermos com Ele, para Ele, e vivermos por toda a eternidade com Ele depois desta terra. Está disponível para você. Então, onde você estiver, eu quero orar com você nessa manhã. Se você sente a necessidade, se você quer entregar o teu coração para esse Jesus, nessa manhã, eu quero orar com você. Se você fizer esta oração, dá um tchauzinho aí no chat para nós, para a gente saber quem você é, para a gente poder falar com você. Mas se você tem o desejo de fazer essa oração, eu quero orar com você nessa manhã. Fecha os teus olhos. Deus, eu oro pela vida de cada pessoa que está tomando uma decisão nesta manhã. Decisão de entregar o coração ao Senhor. Decisão porque entendeu que um sacrifício foi derramado numa cruz, um sangue precioso foi derramado numa cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter esperança, para que hoje os nossos pecados fossem perdoados, para que o juízo do Senhor não caísse sobre as nossas vidas. Este sangue então nos cobre os nossos pecados, nos lava, nos dá uma nova oportunidade. Eu oro pela vida de cada pessoa que está fazendo esta oração nesta manhã, meu Deus. Cada coração que se abriu nesta manhã para receber o Senhor. Eu sei que estas pessoas vão viver, a partir de hoje, o melhor que o Senhor tem preparado para elas. E nós cremos nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.